Lembrei, fiquei até mais animado agora. Estávamos no estudo dos gases, não era? Isso, show de bola. Então, primeiro uma revisão bem rapidinha aqui, antes de a gente corrigir a tarefinha. De fato, o Cássio lembrou uma coisa importante. Eu estava no meio da explicação, aí como não deu tempo de finalizar, né, eu recomendei, dei uma lida e arrisquei uma só, para ver como é que é. Então deixa eu terminar a explicação bonitinho, apresentar a fórmula, faço esse exercício para vocês verem como é que vocês saíram, e aí a gente avança com toda a calma do mundo. Primeiro, gás ideal. Os cientistas viajaram na maionese e tentaram visualizar o que é essa coisa que nos envolve. Bolinhas perfeitamente esféricas que se chocam umas com as outras, que nem umas loucas, de maneira perfeitamente elástica, sem perder nenhuma energia. Ou seja, se eu botar um gás ideal dentro de uma garrafa, 1 bilhão de anos depois o gás continuou com a mesma agitação. Se ele não perder temperatura, né? Se a garrafa for perfeitamente estanque, sem vazamento e perfeitamente isolada do ambiente. Gás ideal. Gás real é o gás que existe, qualquer gás que exista. Gás perfeito. Gás real. O gás perfeito é o real que se comporta como ideal. Para isso, temperatura alta para não ficar colando as moléculas, pressão baixa para não espremer muitas moléculas e não ficar colando com cara de líquido. Então tá. Depois nós vimos que os gases têm a expansibilidade e também compressibilidade. E para entendermos bem o comportamento de um gás, a gente tem as variáveis pressão, volume, Temperatura. Isso, era isso que eu queria. Pressão e volume tá tranquilo. Temperatura em Kelvin. Isso. É ali o maior risco, eu acho, nessa prova. Eu já tive caso do aluno esquecer completamente do Kelvin, fazer toda a prova bonita, copiar os dados, copiar a fórmula, fazer tudo bonito, mas como ele botou tudo em Celsius, no final ficou tudo errado, cara. Imagina, cara. Não. Hoje é o de menos, mas eu digo assim, né? Até a prova tem que estar vacinado. Não pode tocar na temperatura, na fórmula, se tiver em outra unidade que não Kelvin. E aí nós começamos a estudar transformações gasosas. Transformações gasosas. Eu não dei o nome para as transformações, sou muito incompetente, gasosas. Eu tinha que ter te falado o nome de cada transformação. Na primeira transformação a gente pegou o gás e botou no recipiente rígido, então o volume é constante. A gente instalou medidor de temperatura e medidor de pressão, não foi? E fizemos o gráfico da pressão pela temperatura em Kelvin. Dobrava a temperatura? Dobrava. Triplicava a temperatura? E aí então Charles escreveu a primeira lei de Charles. Só que aí vamos escrever o nome dessa transformação. Um nome bem fácil de lembrar é isovolumétrica. Nome justo, né, para uma transformação que não muda de volume, né? Aparece em alguns lugares isométrica. Tranquilo também, né? Certo? Isovolumétrica, isométrica é bem parecido, né? Iso igual, volume, né? Volumétrica, volume igual. Só que eu vou botar na prova e vai aparecer no teu vestibular o nome isocórica. Porque é um nome difícil de lembrar. Por isso que a galera bota no vestibular isocórica. Aí eu, isocórica? Não, isocórica é o mesmo que volume constante. Isovolumétrica. Beleza? Pô, todas as transformações têm 538 nomes, professor? Não, só essa. Essa é que tem 3 nomes possíveis. As outras é só um nome. A lei de Charles, que fica, né, aquela que a gente acabou de enunciar, a pressão é diretamente proporcional à temperatura quando o volume é constante. Matematicamente ela ficou como mesmo? Isso. P1 sobre T1, P2 sobre... E em seguida nós mantivemos a pressão do gás constante, não foi? Pegamos um recipiente cilíndrico, colocamos o êmulo móvel e colocamos um pezinho ali em cima. Assim, quando a temperatura aumenta, as moléculas ficam mais agitadas e empurram o êmulo para cima, aliviando a pressão. Lembra disso? E aí, quando a gente fez o gráfico do volume, já que pressão já foi, né, pela temperatura, continuou dando diretamente isso. Aí Charles e Gay-Lussac foram para o laboratório bem juntinhos e escreveram a lei. Sacanagem. Tem nada a ver, eu não sei a opção sexual deles, né, não me interessa também. Eles disseram que o volume de um gás, quando a pressão é constante, é diretamente proporcional
Só a temperatura. A temperatura absoluta, show de bola. E matematicamente a lei fica. Pode ser, poderia ser o T em cima, não tem problema, mas é que a gente gosta de botar o tempo embaixo, a temperatura, perdão. V2 sobre T2, beleza. Essa transformação, já que barômetro é medidor de pressão, né? Barômetro, então é isobárica, o nome dessa transformação. Isobárica. Baros tem a ver com pressão, beleza? Então, isobárica. Isovolumétrica. E tá faltando o que então? Parabéns! Adivinha o nome? Isotérmica. Essa aqui também não dá para esquecer. Isotérmica. Se tu sabe que barômetro é medidor de pressão, isobárica vai ficar fácil, a que sobrou é a isocórica, isovolumétrica. Pode tirar por eliminação então, né? Foi Boyle e Marriott, os estudiosos da hora aqui. Boyle e Marriott. O senhor precisa decorar o nome? Olha, amigo, eu vou te confessar que na maioria dos vestibulares não. Mas tem louco pra tudo, né, cara? O cara, porra, acha às vezes que é mais importante saber o nome do cara do que saber a própria coisa em si, né? Eu acho um absurdo. Mas, mais pro norte do país é comum acontecer questões mais teóricas que cobram a história dos descobrimentos, certo? Mas eu acho realmente que se tu vai fazer aqui na nossa região sul, lembrar os nomes não é necessário. A UFSC, quando cobrou isso, ela primeiro contava as leis no enunciado, falando o nome dos caras e tudo. E depois te fazia raciocinar sobre elas, certo? Galerinha, agora o negócio vai ficar esquisito, dá uma olhada. Eu vou pegar um recipiente e, na verdade, eu vou precisar de um aparato todo especial para poder controlar a temperatura. E eu vou mudar o volume e a pressão, não é isso? As duas coisas que sobraram para variar. Beleza? E eu vou precisar da tua intuição agora. Volume e pressão. Se eu pegar um recipiente e diminuir bastante o volume, o que vai acontecer com a pressão? É intuitivo, né, galera? Concorda? É intuitivo? Então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos supor que inicialmente estava em 8 atmosferas a pressão e o volume era só 2 litros. O que tu diz que vai acontecer quando eu dobrar o volume? Dobra vai ser 4. A gente acabou de ver que diminui a pressão, porque eu dou mais espaço para as moléculas, antes elas estavam todas espremidas. Aí deu espaço, que alívio, é que nem gente, né? Se tu espreme as pessoas, aumenta a pressão. Se tu alivia as pessoas, certo? Diminui a pressão. Show de rock, a galera lá no meio. Pressão federal. Acabou o show, tá esvaziando. Dá um alívio. Né? Já não tem mais tanta gente, é menos pressão, né? Então nesse quesito é igual a molécula, beleza? Então dobrou o espaço, a pressão, dividiu por 2. Pontilhada paralela, blá blá blá. Beleza, 4. E se eu dobrar mais uma vez agora? Foi pra... Aqui tá errado. 1, 2. Ah, não, tá de 2 em 2, né? Tá certo. Então aqui que é 2 então, certo? E aqui que é 4. Então o primeiro pontinho era um pouquinho mais em cima. Só para fazer a mesma escala, né? Nos dois eixos. Agora é esse aqui. E se eu for para 8? Fica 1. Parabéns, se for para 8, divide por 2, né? Era 4, né? Divide por 2, vai para 2. Vai para 2. Peraí. Antes era retinho o negócio. Não, agora ficou bem diferente. Ficou bem diferente. Mas não seria o 6. Mas não seria 6. Aí quadriplica. Quando eu dobro um, o outro cai pela metade, não é isso? Não é mais 2 e menos 2, é vezes 2 e dividido por 2, certo? Então dividir por 2 foi para 4, dividir por 2 foi para 6. O próximo vai para 1, né? Quando aqui for 16 vai ser 1, vai ser bem próximo aqui. Beleza? E quando lá for 16, vai ser 1 também, né? Bem próximo. Beleza? Esse gráfico na matemática é chamado de hipérbole equilátera. Na matemática ele tem esse nome feio, hipérbole equilátera. Na física é um nome muito mais bonito e óbvio, isoterma. Isoterma. Por que esse gráfico chama-se de isoterma? Mesma temperatura. Porque representa uma transformação... uma transformação... isotérmica. Isoterma, porque representa uma transformação isotérmica. Não é natural? Tu viu que parecido? Isoterma é o nome do gráfico. Isotérmica é o nome da transformação. Como é que Boyle e Marriott enunciaram sua lei? Sua lei. Que quanto menor o volume,
Maior pressão. Isso, agora eu quero a lei um pouco mais bonita. Quando estamos falando sobre que gás, não é? Quando um gás está com volume. está com temperatura constante, tu vê, cara, não é difícil isso. E hoje nós enunciamos duas leis. Tu tem competência para enunciar a terceira, não tem nada demais. Calma, calma, eu vou primeiro repetir as outras. Quando um gás está com volume constante, a sua pressão é proporcional absoluta, para ficar ninja mutante power grosso. Agora vai. Quando o gás está com pressão constante, Seu volume é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Muito obrigado, mas parabéns para vocês dois que participaram. Muito obrigado, gente. É assim que se aprende. Valeu, valeu mesmo, no fundo do coração. Valeu. Então vamos lá, Boyle-Mariotte. Lei de Boyle-Mariotte. Quando? A temperatura de um gás é constante, sua pressão inversamente proporcional ao seu volume. É isso aí. Muito obrigado. Agora eu não preciso mais do absoluto, porque volume e pressão são sempre relativos, né? Depende da unidade que a gente está acabando de usar. Agora olha só. Se antes era P sobre T, V sobre T e V sobre T, agora não tem mais T. E não vai ser mais dividindo, porque é inversamente proporcional. P1 vezes V1 igual P2 vezes V2. Então tu vê, cara, aprendemos 3 fórmulas matemáticas para 3 tipos diferentes de transformação. Só que eu pergunto, e se nada ficar constante, se tudo variar? Aí ferrou, né? Até agora ferrou. Porque eu só te ensinei a raciocinar em situações onde uma das variáveis era constante. Só que aí os cientistas começaram a estudar situações onde todas as 3 variáveis mudavam. E o óbvio ocorreu. Para formar a lei geral dos gases perfeitos, porra, olha assim, hein? Ou fórmula, né? Fórmula geral para os gases. Que tipo de gases? Perfeitos, aqueles que se comportam como o esperado. Fórmula geral para os gases perfeitos, ou equação geral dos gases perfeitos, pode chamar de equação, geralmente nos livros eu acho que é mais comum eles chamarem de equação. Peraí, dá uma olhada, cara. Eu vou agrupar tudo isso numa coisa só. O famoso piviti pivotal. Piviti pivotal. É isso aí. Um gás está com piviti pivotal. Um gás sofre uma transformação piviti pivotal. O gás tinha volume e mudou para piviti pivotal. A temperatura do gás era tanto e passou para piviti pivotal. Cara, se no vestibular da UFSC tu lê alguma coisa de volume, temperatura, pressão e falou que o gás sofreu transformação, piviti pivotal, já puxa o cara. É ele, é ele. Ô, professor, por que não é P1, V1, T1, P2, V2, T2? Para eu poder falar piviti pivotal. Certo? Beleza? Para que isso impregne no teu cérebro, piviti pivotal. Falou em gás, transformou, piviti pivotal. Só que detalhe, eu não vou te dar essa fórmula. Não, nem essa. E muito menos aquela. Eu só vou te fornecer. Claro. Porque se tu ler lá uma transformação isobárica, P igual a P, o número que está aqui é igual àquele ali. Dá pra cortar. E aí fica o vitivotó, que é a da isobárica. Tudo bem? Beleza? Me perdoe a babaquice em excesso aqui. Me perdoe. Se falar que é isofolumétrica, a gente corta o volume. Corta o V porque é igual, beleza? Pitipotó e deu, beleza? E para finalizar, se falou que é isotérmica, arranca as temperaturas e vipovó. Tranquilo? Certo? Então é isso, galera. E quem é que é antes, quem é que é depois? Tanto faz, sinal de igual não tem lado, certo? Aí eu chamei de 1 e 0 só para poder falar bobagem para vocês, tá? Nada demais. Cara, agora, cara, é questão de estar calmo, ler, anotar os dados, cuidado com a temperatura que é só em Kelvin e ver o que vier de transformação, nós temos capacidade para resolver, certo? Tá? Então, ó, é uma matéria bem mais light que as outras, cara. Até porque o segredo nessa matéria é não sair multiplicando que nem desesperado. Primeiro tu olha, o que tem igual de um lado do outro? Ah, vou dividir por 2, vou dividir por 2. Esse tipo de jogada reduz o tempo para fazer a questão enormemente. Outra, o cara sacana que faz o vestibular da UFSC, ele pensa assim, se o cara sair dividindo eu vou arrombar com ele. Vai dar uma dízima periódica aqui do lado. E aqui vai dar outra coisa terrível. Só que o cara que não divide, que fica, opa, vou simplificar, simplificação de fração, ele termina a conta em 2 minutos e não dá nem vírgula. Certo? Então agora tu vai ter que ter calma.
para fazer a conta. São contas bem mais fáceis que as anteriores, mas se tu não tiver calma e não tiver domínio de fração básico, de simplificar de um lado e do outro, pode se complicar no finalzinho, certo? Vou fazer aquela que vocês tentaram. Vamos fazer aquela para ver se com essa aulinha aí a gente consegue matar aquela.